Hoje eu tô aqui com o Rodrigo, meu amigo, produtor de áudio, compositor de trilha, músico, enfim, uma porrada de coisa, né? Nós vamos falar sobre produção musical. Primeira coisa que eu queria saber de você, quando um artista chega pra você, vai te contratar como produtor, como é que é o passo a passo? Você faz primeiro uma reunião com os caras? Eu gosto de marcar um papo pra saber qual que é o objetivo extra musical, assim, sabe? Como tem esse lance de buscar referências, eu busco um som pra minha banda que é mais ou menos assim, mas também às vezes é importante saber o que você quer fazer com o som depois que ele tá pronto, né? Qual que é o público teu, onde você quer veicular, são várias coisas que eu acho que acabam indicando um norte, assim, e vai influenciar nas escolhas que você vai tomar ao longo da produção, né? Tem escolhas que você faz musicais que acabam atingindo um público específico e tal. De alguma forma você canaliza também coisas extramusicais com a música. Às vezes acontece também de muito artista que não tem uma boa experiência passada com estúdio. É que estúdio é foda, né, cara? O estúdio você fica naquela... É pra impressão, né, mesmo? Porque... Ou você tá muito, assim, se você já resolveu muitas coisas fora do estúdio, tudo bem você chegar lá e se enclausurar só pra atingir uma meta, né? Isso é um trabalho de pré-produção. Agora, quando você vai decidir muitas coisas, quando você precisa que o estúdio de gravação seja também um ambiente em que você tá criando, em que você tá buscando a melhor interpretação, a melhor coisa assim, aí às vezes tem gente que trava, assim. Eu também não prefiro criar muito na hora de gravar. Mas até mesmo a execução, né? Porque às vezes tem coisas também extra musicais, por exemplo, o horário tá acabando, às vezes você não faz um take muito legal, às vezes você não tá se sentindo bem com o cara que tá lá do outro lado te gravando, e você não toca direito, né? Eu acho que, não sei se você concorda, me fala se você concorda ou não, mas acho que cabe um pouco ao produtor musical conseguir deixar a pessoa confortável dentro do estúdio, ou tirar do estúdio, decidir, não, vamos gravar fora do estúdio, pra tirar o melhor, né, da execução mesmo, né? Acho que tem a ver com você fazer quase um papel de psicólogo, assim, né, às vezes, assim. Tem diferentes tipos, né, de diferentes perfis de produção, e eu acho que se você tiver bem claro dentro, né, da tua cabeça o que cada artista, o que cada um desses artistas precisa, você é capaz de aplicar da melhor maneira. Então às vezes acontece da pessoa realmente não se sentir à vontade no estúdio, então talvez seja o caso de você resolver quase tudo que você puder fora do estúdio mesmo, para que o momento que ela esteja ali no estúdio seja só de gravar, ou se ainda assim não for oportuno gravar tudo no estúdio, levar para um outro ambiente, né? Hoje em dia principalmente é muito mais fácil, né? Você ter uma unidade móvel de gravação, gravar... Enfim. Os home studios estão cada vez mais fácil ter home studio, né? Sim. A gente tava conversando agora há pouco, você tava dando uns exemplos de... uma banda chegou assim, já tava mais acabada e tal. Que acho que comigo já aconteceu tanto um extremo quanto o outro, assim, já aconteceu de eu pegar um trabalho com uma banda que já é muito bem resolvida do ponto de vista de arranjo, assim, a produção mesmo musical, a banda já provém isso e precisa só de uma pessoa para catalisar, tornar o ambiente do estúdio uma coisa legal, escolher de repente que instrumentos são os melhores para gravar, ajudar mais na captação e não nas ideias musicais, sabe? Como, né? Não ter uma participação tão criativa e mais técnica. Num outro extremo já aconteceu também de eu trabalhar com artistas que tinham só, assim, eu sou compositor, eu tenho a canção, eu tô te dando a canção e tô te dando... assim, um voz-violão, assim, uma coisa assim? Faz uma guia com voz-violão pra assimilar a harmonia, a melodia da voz e tal, e me dá a carta branca pra trabalhar no sentido criativo mesmo, né, de criar arranjo. Eu gosto das duas situações, na verdade, eu gosto de trabalhar com as duas situações, até porque é um treinamento, né. Música não é exatamente uma produção em série, né, não é uma coisa que você pode tratar coisas diferentes e encaixotar tudo no mesmo pacote, né? Então tem que ter esse discernimento, assim. Vamos colocar o exemplo aqui daquele material cru, o cara só gravou voz e violão, vamos supor. Você joga num programa e você começa a acrescentar coisas, como que você faz? Eu trabalho, geralmente quando eu tenho que criar arranjo para uma produção, assim, eu gosto de trabalhar o áudio no Pro Tools e abrir um outro programa escravo do Pro Tools, tipo um Reason ou Ableton, para fazer toda a parte de arranjo MIDI. Não tenho muito hábito de usar os instrumentos MIDI do próprio Pro Tools. Daí você faz o arranjo todo em MIDI? Faço o arranjo todo em MIDI, assim, eventualmente uma coisa ou outra que eu tenho em casa, por exemplo, uma guitarra, baixo, alguma coisa, ainda costumo gravar os instrumentos guia com áudio mesmo.
Mas para programar bateria, muita coisa às vezes de bateria, de percussão, como os samples são de fato gravados, às vezes acaba entrando pro disco. Sai da versão pré e acaba entrando no disco. Você faz ali o corpo e aí daí você parte pra gravação e algumas coisas ficam, outras coisas são substituídas pela gravação. Exato. Tem algumas coisas que a gente já de início a gente já não considera elas assim nada definitivas, né? É puramente uma guia, só para marcar presença, para você saber que existe aquilo lá e depois vai ser substituído por algum instrumento, alguma coisa. E depois que gravou, você fez a guia, daí gravou. Você manipula ainda o que foi gravado. Eu tô perguntando isso porque eu mesmo, quando eu fui mixar algumas coisas suas, eu tinha coisa consolidada e tal. Já tinha coisa eu acho massa isso. Fala sobre esse lance de consolidar. Eu gosto, cara, depois que a gente fez esse processo de gravação, ter muito claro tudo que tá gravado. A pré-mix eu considero isso. Não é ainda o lugar em que você estabelece hierarquia de volumes, joga um monte de efeito. Ainda não é esse lugar. É o lugar de você ouvir com clareza tudo que foi gravado. Então eu dou uma organizada no sentido de consolidar, editei a bateria, tá tudo não sei o que, consolido. Então, tira os canais, você já edita e manda os canais editado. ociosos, umas coisas, sabe, coisa que ficou lá gravando por 2 minutos e aí de repente ele tocou um tom da bateria lá no fim da música. Então, esse tipo de coisa eu já gosto de limpar antes de mandar pra pessoa que vai mixar. E eu acho que é importante pra ver se o arranjo tá funcionando. É quando você tem a real noção de que o arranjo tá funcionando, né? Eu gosto de pensar que eu tô entregando o meu trabalho da melhor maneira possível, assim, né? Eu não sei quanto contato que você tem com material não finalizado de outros produtores, mas uma coisa que eu acho legal é que você manda muita coisa fechada. Então quando eu recebo uma sessão tua pra produzir, de fazer a mix e tal, vem ideias fechadas. Eu já, tipo, no último disco que a gente fez, tinha uma bateria e 2 canais estéreo consolidada com saturação, com distorção. Falei, beleza, é isso então que vai ficar ali. É porque eu acho que mesmo quando você está produzindo, eu não gosto de ficar em cima do muro. É importante ficar em cima do muro com algumas coisas para que você também depois não tenha o caminho de volta. Mas algumas coisas que você já tem muita certeza do que é o som, eu acho importante você o input já ser igual ao output. Não, e isso direciona, né, todo o processo. Quando você vai pegar um trabalho para mixar, para finalizar, isso já te dá uma dica do que deve ser o universo dessa faixa, assim, né? Essa música, por exemplo, é uma música do França, do disco do França, que tinha uma bateria, Inverno, tinha uma bateria, vocês vão ouvir lá. Aquela bateria eu não fiz nada, eu só ajustei o volume. Era um estéreo com uma bateria saturada e tudo mais. E aquilo foi uma das coisas fundamentais pra gente definir o efeito da voz, né? Que a voz estava limpa. E aí a gente conversou, tal, nós dois e o França. A gente foi apontando, acho que todos os instrumentos foram apontando para essa sonoridade que era da bateria, né? Mas a produção chegou de um jeito que pra mim já estava bem claro que a voz tinha que caminhar naquele sentido. E a voz ficou bem saturada, né? Legal, eu acho legal isso. Você já direciona. Pra mim chegou o negócio consolidado e pronto, né? Sim. Interessante. Tem coisas, por exemplo, que daí, quando você tá na dúvida, vou gravar essa guitarra aqui. Aí tem lá, né? Você tá gravando um amp, tem lá o reverb do amp valvulado, bonitinho. Por que não? Por que não? Assim, eu só coloco quando eu tenho muita certeza de que, não, essa guitarra, ela vai ter algum reverb. Então, beleza. Mas eu acho que é isso mesmo. Quando você não tem certeza, não faz. Mas quando tem certeza, faz. Já vai fechando algumas coisas. Fica menos perder esse medo, né? Porque daí o pior que pode acontecer é depois você assumir um erro. Mas tudo bem, tá ligado? Quem não errou na história pra atingir objetivos maiores? Claro. Falando nesse negócio de você gravar já sabendo que é aquilo que você quer, você precisa ter noção de que depois aquilo vai entrar num trabalho que vai somar com outras coisas. Fala um pouquinho disso, essa questão de você produtor, você está num ponto, vamos supor que vai trabalhar, você é o produtor, vai participar da gravação e depois vai ter uma mix e uma master com outras pessoas. Como é que é essa história de saber o que os outros vão fazer no teu trabalho? Principalmente aqui no Brasil, é um mercado que ainda tem aquela figura assim, o compositor também é o intérprete e que também é o gravador, né? É o técnico de gravação, ele também é o editor, ele também vai fazer a mixagem, a masterização, fez tudo, tá ligado? Fez a arte da capa também. Na entrada do show. E assim, tem o lado, assim, lidar com a realidade, às vezes falta orçamento e tudo, vou ter que acumular função e fazer
mais de uma coisa. Mas sempre a situação ideal, eu acho que quando você realmente vê o trabalho tomar forma, assim. Todas as vezes que eu peguei um trabalho que veio de uma pessoa, que cuidou com carinho, com muita competência da parte dela, chegou pra mim, eu fiz a minha parte, pô, tomei as decisões que eu achava que devia tomar e deixei outras decisões para a pessoa que iria pegar, sempre deu o melhor resultado, sabe? Sempre foi quando eu tive as melhores experiências, assim. E é óbvio, não dá sempre para trabalhar nesse esquema, mas quando dá, eu acho que é muito importante você ter noção do como trabalho alheio. A tua liberdade termina onde começa do outro. O teu trabalho termina onde começa do outro, né? A tua etapa do trabalho de uma produção de música, seja ela para cinema, para um álbum do artista ou para comercial, enfim. Sempre tem isso, né? São várias etapas e a gente nota que nos mercados que já estão mais consolidados, que já estão fazendo isso há mais tempo, você pega um encarte de disco e você nota lá que tem muita gente envolvida na parte técnica, né? E eu acho que isso aqui a gente ainda está aprendendo. Eu também estou aprendendo muito com isso de saber exatamente o que compete à minha parte de produção e o que já vai ficar para mixagem, masterização, assim, sabe? Você tem que... Qual que é a divisão mínima que você faria dentro de uma produção de um disco? Pré-gravação, mixagem e masterização. Acho que tem que ser quatro etapas. 4 etapas muito bem, assim, de preferência você fazer com equipes diferentes. Eu acho que tem uma boa pré-produção, ou seja, não chegar para gravar com coisas... muitas coisas indefinidas, ou seja, fazer uma bela de uma pré-produção, assim. A gravação é importante ter o acompanhamento do produtor, é bem importante a figura, um ouvido, cara, às vezes pode ser um amigo, se você não tem dinheiro para pagar um produtor, chama um amigo que você sabe que tem uma opinião válida. Que curte música e que tem um ouvido legal, assim, que você confie, né? Vai ser importante, assim. E aí, eu acho que é sempre válido você tirar as coisas um pouco do lugar, né? Pô, às vezes você já tá numa dinâmica de grupo, assim, né, em que todo mundo já tá cansado de ouvir o som da mesma forma, você já viciou naquilo, de forma que é bom você ter a perspectiva de uma pessoa que chega com um ouvido fresco, nunca ouviu a música e vai pegar só pra editar e mixar. Não ter essa ansiedade de matar tudo, não sabe? Vou fazer a pré-produção e a gravação aqui no mesmo estúdio, no mesmo fim de semana e já vou amanhã, eu mesmo que gravei hoje, vou mixar e vou masterizar. Não, às vezes é o barato que sai caro, assim, né? O tiro que sai pela culatra. Desapegar um pouco, né? Assim, falar... Deixa o cara fazer e deixa alguém contribuir com isso. É importante, porque daí é bem provável que você vai se surpreender positivamente, sabe? Você já tá tão obcecado com a música, assim, que você pode ter uma boa surpresa, assim, se você desapega um pouco. Teve uma coisa engraçada que aconteceu no disco do Colorphonic, cara. Eu tava mixando, você tinha produzido, né, tal. Aí tinha uma música... que ela ia indo, tinha parte A, B, tal. Chegava num ponto que, cara, tocou e acabava. E eu falei, mas tinha que voltar uma parte. Eu lembro. Você lembra disso, né? Aí eu peguei, cortei na mix, né? Eu recortei um pedaço, coloquei lá no final. O Will me ligou quando ele viu. Cara, ficou sensacional. Falei, mas faltou esse pedaço, cara. Sim. Era óbvio que tinha que ter aquilo lá. E ninguém tinha. Né? E ficou, cara. E foi massa isso, porque, cara, na hora que eu tava ouvindo a música lá assim, eu falei, mas acabou? Foi muito... Isso é bom, porque é aquele negócio, às vezes você tá tão acostumado a ter a sua opinião, a opinião, sei lá, do produtor que tá contigo, a opinião do técnico do estúdio, a opinião, no máximo, do fã da sua banda. E esquece, às vezes, também, tipo, tem outros ouvidos que vão te dar pistas também, né, sobre o que... E o legal de fazer separado é isso, né, porque se a pessoa ouve pela primeira vez, ele vai conseguir ter uma ideia nova, realmente. Porque ninguém vai ter uma ideia nova depois de estar 6 meses ouvindo alguma coisa. Né? E tem muita gente que faz... Que a produção é assim, sabia? Às vezes que eu trabalhei com o John, do Pato Fu, ele tinha muita mania, assim, de editar. A produção dele era um edit, na verdade. É quase um remix. Então ele gostava muito de gravar os elementos. Grava os elementos todos da música. Não se preocupe com a estrutura. Com o arranjo. O arranjo vai nascer da edição, da mixagem, sabe como? Cada um que entra vai elevando o nível, elevando o nível, pô. Massa, cara. Foi massa pra caramba. Você vai voltar. E you'll be back. Eu tô sempre aqui, na verdade. Não, vamos fazer mais um sobre... Macarrão, culinária. Falou, cara. Valeu. Até o próximo vídeo, então. Valeu. Massa.